Oiê, tudo bom? Hoje eu vou apresentar para vocês tudo que a gente precisa saber para montar um laboratório, todos os materiais que a gente vai precisar adquirir para montar um pequeno laboratório para poder estar revelando os pinholes que a gente vai estar produzindo, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa é arranjar um ambiente que seja possível uma vedação total de luz, tá? Normalmente um ambiente que é muito usado é um banheirinho do fundo do quintal, um lavabo, porque é um banheiro pequeno e fácil de vedar. Então normalmente tem uma janela, é fácil de pôr um papelão ou um blackout, aqueles tecidos blackouts que vedam toda a entrada de luz. Enfim, qualquer material, sanito, qualquer material escuro que segure toda a luz, é importante ter uma boa vedação. Se o ambiente for maior, às vezes também funciona porque você tem uma sala grande, você vai num cantinho do quarto, veda a janela, veda a entrada de luz pela porta, mas você vai bem num canto, numa quina do quarto, do ambiente, e monta seu laboratório ali, tá? Então é preciso realmente que não tenha entrada nenhuma de luz, porque senão o papel fotográfico ele é sensível à luz e não vai funcionar, o que vai acontecer é o que a gente chama, vai queimar o papel, vai estragar o papel, não vai mais ser útil para fotografar. Então a primeira coisa que a gente precisa é disso, de um pequeno ambiente que possa ser completamente vedado de luz para a gente montar o nosso laboratório, tá? Agora eu vou mostrar para vocês quais são os materiais que a gente vai precisar. Bom, a gente montou uma máquina, uma câmera para trabalhar com papel. Tá? Então o que vocês vão precisar encontrar é papel fotográfico. Hoje em dia a gente tem encontrado no Marinho, eu vou deixar aqui o site marinho.com.br em São Paulo, material da Ilford, tá? Não é tão fácil mais encontrar papel como era antigamente, produto químico. Mas tem gente que às vezes compra no eBay, compra fora, compra na Europa, nos Estados Unidos, é uma possibilidade, tá? Mas no Marinho, aqui no Brasil, vocês vão encontrar. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é papel fotográfico, uma opção é o papel da Ilford, tá? Para esse papel, depois eu vou abrir a caixa no ambiente que é possível, com luz certa, é o papel fotográfico que vai servir para pôr dentro daquela máquina fotográfica que a gente construiu na última aula. Depois, na hora de revelar, o que vai ser preciso? Vamos precisar do revelador, no caso Ilford também. Vamos precisar do fio fixador, tá? Na próxima aula que eu vou mostrar como montar o laboratório, eu vou mostrar todas as diluições. E vamos precisar também de um interruptor, tá? Na hora de revelar, a gente passa a foto primeiro no revelador, depois no interruptor, depois no fixador. Se não quiser investir no interruptor, existe a possibilidade de usar água para interromper o processo de revelação antes de começar o processo para fixar. É uma alternativa. Você vai precisar também de um desses copos graduados para você poder medir. A gente pega um pouco do químico, mistura com água para poder usar. Então você vai precisar desse copo graduado para poder fazer essa medição. Bom, para fazer a revelação, a gente usa as banheirinhas de revelação. Então você vai precisar de 3, tá? Um para o revelador, um para o interruptor, um para o fixador. E uma maior que a gente usa para pôr a água, tá? Então depois que a gente faz a revelação, a gente vai deixando todas as fotos que foram reveladas numa bacia com água para depois lavar tudo ao mesmo tempo. E vai precisar também de 2 pinças. Então tudo isso vocês encontram lá no Marinho também, tá? Quando a Carol começou montou um laboratório, ela chegou a comprar essas bacias de açougueiro. Não é tão interessante, porque se vocês olharem aqui dentro, a bacia de revelação mesmo, ela tem essas protuberâncias aqui no meio, o que ajuda o papel não ficar grudado no fundo. Então é mais fácil na hora que a gente vai ter que pegar a pinça para retirar o papel da bandeja, tá? Então sim, tem aquelas bacias de açougueiro, de plástico, de cozinha que vocês encontram, mas dá um pouquinho mais de trabalho, mas é uma possibilidade. E a última coisa que a gente precisa para estar montando o laboratório é o que a gente chama de lanterna de segurança.
tá? Isso é uma lanterna de segurança, que aqui na frente tem um filtro vermelho. Vamos ver se ela tá, se eu consigo abrir. Consegui. É um filtro vermelho, tá? Que é a luz que é permitida que a gente tenha no laboratório. Vocês já devem ter visto em filme, né? Quando aparece o laboratório fotográfico, aparece aquele quarto escuro, vermelho. É a luz que é possível de ser usada para não queimar, para não estragar o papel fotográfico. Então, dentro de um ambiente com essa luz vermelha ligada, eu posso abrir a minha caixa de papel e tá manipulando esse material sem estragar. Sem essa luz eu não posso, então isso é muito importante. Por favor, não comprem uma caixa de papel e abram ela, tá? Infelizmente a gente conhece a história de pessoas que abriram para olhar como era dentro, mas não pode. Um ambiente como esse, se eu abrir essa caixa de papel, eu vou jogar todo o meu material no lixo, tá? E material preto e branco não é um material barato. Então, por favor, tomem cuidado só num ambiente realmente vedado e com luz de segurança. Algumas pessoas às vezes perguntam se pode usar uma lampadinha vermelha em vez de ter que comprar essa lanterna. Pode, mas é mais difícil de a gente conseguir precisar a quantidade de luz que a gente consegue usar. Porque assim, apesar de ser uma luz de segurança, eu não posso ter um ambiente super bem iluminado. Eu vou ter um ambiente com essa luz vermelha, mas uma quantidade reduzida. Então, é mais aconselhável para não ter problema, porque se a gente põe muita luz vermelha, a gente vai ter o mesmo problema de excesso de luz, tá? Então vai acontecer o problema de estragar o papel. Então, se possível, é melhor investir numa lanterna de segurança. Se não for possível, uma alternativa é exatamente comprar uma lâmpada vermelha, colocar numa luminária, alguma coisa no ambiente e tentar experimentar para ver se dá certo. Tá? O que eu acho legal a gente falar? Uma das coisas que eu gosto muito de fotografar com papel é que eu reaproveito muito material que já seria descartado. Por quê? O papel fotográfico tem vida útil, como tudo. Ele estraga com o tempo. O pinhole, é óbvio que você está estragado para fazer uma cópia, você também está estragado para fazer um pinhole. Só que eu não me importo em incorporar qualquer imperfeição que possa ter nesse papel. Às vezes tem fungo, às vezes tem umidade, enfim, e às vezes não tem nada, tá? Às vezes a gente usa papel vencido e ele tá em ótimo estado, às vezes ele começa a perder um pouco o contraste, então a gente começa a conseguir imagens um pouquinho menos contrastadas, de preto e branco, e fica um pouco mais cinza. Ok, eu não me importo com esses acasos que acontecem. Eu acho até que isso são coisas que eu posso estar incorporando no meu trabalho e que me agradam. Então, o que é legal? Eu trabalho com muito material vencido, material que eu ganho, que pessoas desmontam o laboratório, que não vão mais usar. Então isso é uma coisa que é bacana de trabalhar. Com filme também dá, tá? Dá pra trabalhar com filme vencido, mas é uma coisa que dá pra gente tentar sempre aproveitar ao máximo esse material que já foi produzido. Afinal de contas é produto químico, vai poluir o ambiente, não tem como, o meio ambiente. Então isso eu acho legal de a gente sempre estar podendo aproveitar ao máximo o material que tem de fotografia, mesmo que já esteja vencido, para estar fazendo o pinhole. Ele é um processo um pouquinho menos... não é criterioso. Quando a gente vai fazer laboratório, vai fazer uma cópia fotográfica, a gente acaba sendo, às vezes, mais chato no resultado. Então quer o contraste perfeito, não quer nenhuma sujeirinha, não quer nenhuma imperfeição no papel, não quer papel que já está com algum pontinho de fungo. O pinhole, como já é uma técnica alternativa, que muitas vezes a gente trabalha com ela no negativo em vez de trabalhar no positivo, então ela já tem uma imagem um pouco mais poluída, digamos assim. Esse tipo de coisas acaba sendo incorporado e não é visto como um defeito, mas como um efeito de um acaso que entra na linguagem, tá? Então esse é o material que a gente vai precisar, tá? Agora depois, na próxima aula, eu vou montar o laboratório para vocês verem e vamos fotografar, vamos testar a máquina, tabular tempo e fotografar, tá ok?